Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes, dessa vez com a participação especial de Juan Santiago, que vai participar dessa aula aqui comigo. Chegamos na aula 11 e a gente vai abordar sobre o trabalho artístico solo. Ser artista não é tarefa fácil, independente do país que esteja. E no Brasil, então menos ainda. Ser artista independente se torna ainda mais difícil devido às poucas oportunidades oferecidas, e ser artista solo é uma loucura. Aqui vamos trazer um relato para muitos revelador sobre o mercado da dança e para outros fortalecedor, assim espero. A cada nova aparição em eventos e projetos, sempre fui muito bem recebido, mas em uma ocasião, um grande produtor e diretor de dança de uma companhia da nossa comunidade me questionou sobre o porquê ser solista. E aí o questionamento dele foi porque, como ele faz parte de um grande grupo conhecido e fomentado aqui na cidade, então ele estranhou o fato de eu estar como solo, coisa que eu não vejo problema nenhum aos motivos, né, de ser solista. E aí eu compartilhei com ele de forma muito tranquila, mas quando algumas pessoas vêm falar com você esse tipo de questionamento, ele já vem sem querer flexibilizar, independente do que você fale. Então, vida que segue. Acredito que a curiosidade dele tenha vindo do fato dele ser grupo e não prestigiar tantos trabalhos solos. A fim de esclarecer, queremos dizer que ser solo não quer dizer que você está sozinho. Longe disso. Temos uma equipe que nos ajuda e sem eles nada feito. Jamais nosso público nos conheceria. Segundo, iniciei sim em grupo, mas os membros na época, por motivos deles, me deixaram só numa apresentação que iríamos fazer juntos. E eu tive duas escolhas, continuar ou parar. E eu escolhi a mais difícil, que foi continuar. E aí, quando a gente vai para uma carreira solo, a gente já espera. Ó, filho, tu aparecendo. Olha de papai. A gente já espera muitas dificuldades para serem resolvidas no percurso da arte. Então, comigo não seria diferente. Tudo que vocês puderem imaginar de preconceito e de pessoas que desvalorizam, eu acho que a desvalorização de profissionais outros é pior do que o preconceito, porque preconceito é o que as pessoas realmente não conhecem e você tá ali se apresentando de forma que traz um questionamento para as pessoas. Mas quem já conhece ou quem já é da arte é bem cruel, mas é tudo vida que segue, né? Porque a gente vai aprendendo com a vida. Terceiro, ser solo, dupla, trio, quarteto ou grupos maiores de integrantes não desqualifiquem nada a pessoa e o profissional que você é, mas o acolhimento nas artes deve acontecer para todos. Isso seria na teoria dos estudos, mas na prática, mas na prática mesmo, passamos e somos testados por situações adversas. O segredo é não desistir. E aqui deixo essa palavra de incentivo a novos profissionais e artistas que desejam somar forças conosco e fortalecer ainda mais o nosso cenário. Sobre fortalecimento, eu quero falar a vocês que hoje eu recebi uma mensagem de manhã de um parceiro meu, consultor de beleza, que ganhei meu dia, ele falando da importância do meu trabalho ser feito como inspiração para outros homens que fazem um trabalho próximo ao meu. E aquilo ali me deu muita energia para continuar. Então, amigo, muito obrigado por esse carinho. Você não sabe o quanto você aqueceu meu coração. Muito obrigado de verdade. Se tem criatividade, não espere a melhor equipe
ou o melhor equipamento, mas use e abuse do que você tem à sua disposição. Ô filho, bora ficar mais quietinho para papai dar a aulinha dele, certo? Para as pessoas poderem ouvir. Isso aqui é filho, tá? É sobre isso. Quando crescer, papai vai mostrar esses vídeos a você. Ó. Se tem criatividade, não espere a melhor equipe ou o melhor equipamento, mas use e abuse do que você tem à sua disposição e realize com forças e peça saúde mental para desenvolver um trabalho limpo e que auxilie e contribua na construção de uma classe artística e mundo melhor. Então, esse é o maior intuito de nós artistas, é fazer com que o nosso trabalho ou a nossa categoria, ela ganhe uma força, ela tenha um sentido de existir. Não é só querer aparecer, mas é poder deixar um legado para as próximas gerações, terem uma abertura melhor do que a que temos hoje, ter mais espaços, ocupar os lugares que são de vocês enquanto artistas. É muito importante. Sobre trabalho artístico em grupo. Todo grupo causa um fascínio no telespectador que o assiste e causa um peso em avaliações de festivais e eventos participados. Com isso, queremos parabenizar todos os grupos artísticos e profissionais excelentes que fazem a diferença em nosso meio, tanto profissional como artístico. E aqui eu quero dizer a vocês que sim, eu iniciei como um grupo, já participei de grupo de teatro no estado daqui de Pernambuco, já participei de grupos diversos de teatro e no final eu acabei enveredando para a carreira solo, porque eu percebi que no solo eu tinha condições de fazer a minha atuação sem precisar, sem demandar o tempo que eu não tenho para estar em grupo, naqueles tempos pré-determinados. Então, ainda sinto que tenho coração para o coletivo, mas devido ao trabalho e ao tempo, a filhos, fica difícil eu poder cumprir a agenda com as pessoas. E como eu sou muito correto com meus horários, com minhas agendas, eu prefiro não sacrificar outros. Então, eu sigo nesse caminho, mas claro, sempre com vocês, comigo. Se não fosse vocês, não faria sentido estar aqui, né, filho? Muitos avanços e conquistas que temos na nossa categoria só aconteceu devido à união e à militância de grupos fortes, com grande representatividade social. Aqui abordaremos uma situação que merece uma atenção, que muitas vezes é desconsiderada e passada despercebida. E aí, para vocês entenderem a importância do grupo, né? O que acontece quando grupos se desfazem e integrantes fortes permanecem nos seus fazeres e com grandes atuações artísticas? A maioria dos grandes artistas que conhecemos hoje vieram de grandes grupos, como Eliana, que passou pelo grupo Banana Split, Rodrigo Faro, que foi do grupo Dominó, Sandy, que foi da dupla Sandy Júnior, Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake, que foram do clube do Mickey e hoje brilham em carreira solo. Então a gente tem inúmeros outros artistas que a gente poderia mencionar em carreira solo que tiveram notoriedade e ganharam o mundo sendo quem são. Então, não seria diferente comigo, eu venho exatamente desse lugar. Deu um probleminha aqui, deixa eu voltar no slide. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês novamente. E é sobre isso, aula ao vivo com o filho, né, filho? É sobre tudo isso. Perdão, passei aqui muito. É o trabalho artístico em grupo. Pronto, cheguei. Desculpa, tá, gente? Aqui temos também a Beyoncé, que fez parte do grupo Destiny's Child
E hoje é uma das maiores artistas pop, e como esquecer do Michael Jackson, que era da banda Jackson 5. Ser solista nem sempre é uma escolha pensada e projetada antecipadamente, como o caso da cantora Anitta, que por mais parcerias feitas, sempre foi projetada como cantora solo. Também me vejo na mesma situação. Iniciei a carreira em grupo teatral pelo estado de Pernambuco, escola pública, grupo comunitário, e me vi só na escolha de desistir ou continuar. E aí, para não desistir, eu escolhi o caminho mais difícil, que foi permanecer. Só quem sabe o que é uma carreira solo, sabe o que eu tô dizendo, mas eu conto muito com o carinho e o apoio de vocês para continuar, e não é ousado eu falar que só existe por conta de vocês. Então, muito obrigado sempre pelo carinho. Decidi pelo mais difícil, que foi continuar para aqui incentivar novos profissionais das artes a expandir sua proposta de valor ao mundo e encorajar os produtores de cultura já existentes e não desistirem de continuar aperfeiçoando sua arte para novas gerações. Se Deus te dá criatividade e forças, use com todo o seu coração. E aqui eu quero falar para vocês que ano passado eu entrevistei a Michelle Mello num quadro que tivemos sobre artistas da comunidade, e ela me falou algo que me tocou profundamente. Ela disse assim: Richard, isso tá gravado, tá? Vocês podem assistir. Veja o que eu tô lhe falando. Um dia eu vou poder te encontrar em outros momentos, e de outra forma, e eu vou lembrar do que você tá fazendo aqui comigo hoje, nessa entrevista. E aí, também tem uma coisa que ela me falou que eu achei muito bonito. Ela disse assim: se Deus está te dando criatividade para executar seus projetos, Ele não faria isso se não fosse ter um fim, se não fosse ter um objetivo. Então, continue, porque se Deus está aquecendo teu coração para isso, é porque Deus ele está no meio. Então, aquilo ali foi uma palavra que eu nunca imaginei vinda de uma pessoa que me conhece tão pouco, né? Me conheceu ali na hora praticamente. Apesar de já tivermos um episódio juntos, mas foi foto de fã, uma coisa muito rápida. Eu achei aquilo muito bonito, que provavelmente ela passou por aquilo e queria que tivesse alguém que tivesse falado aquilo pra ela, e aí ela falou pra mim. Então, Michelle, eu recebi com muito carinho. Hoje a gente se segue nas redes sociais, ela sempre comenta, ela sempre me dá retorno do que eu tô realizando, e eu agradeço demais. Engana-se quem pensa que artes é apenas o cinema, teatro, músicas e dança, e que artistas só são quem está com a cara estampada na TV, novelas, filmes, programas, séries, YouTube e etc. Todo profissional envolvido em uma produção é tão artista quanto o que leva os méritos finais. Citarei como exemplo minha trilogia, que foi o espetáculo de dança contemporânea Dialética, primeiro, segundo e terceiro ato. Esse espetáculo ele contou com diversos artistas, que eu vou mencionar aqui. Não vou trazer os nomes, porque foram muitos, e aí para não errar e esquecer alguns, eu só vou falar mais da função que a gente precisou em cada etapa. Esse sonho foi gerado no meu coração quando ouvi as canções do CD do amigo, poeta e cantor Carlos Azaf, artista da mesma comunidade que eu, Brasília Teimosa. Partindo de sua autorização para o uso da trilha no espetáculo, iniciamos a saga para a gravação dos 3 espetáculos. Sabíamos que iríamos ter um caminho longo a percorrer. Iniciamos no ano de 2012 e só finalizamos esse projeto em 2021. Olha o percurso. Foram 9 anos de investimento e um retorno lindo. Para que fosse realizado, contamos com uma equipe imensa de apoio para não errar e esquecer o nome de ninguém. Citarei só os cargos. E deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque a gente finalizou aqui o trabalho artístico em grupo com aquele exemplo da Michelle Mello, e aqui a gente já entra no último tópico, que é o trabalho artístico de apoio. E agora sim. Puxa vida. Para que fosse realizado, contamos com equipe imensa de apoio para não errar e esquecer o nome de ninguém. Citarei as funções.
No espetáculo Dialética Primeiro Ato, em 2013, foram necessários profissionais de vigilância, porteiros, recepcionistas, equipe de som, luz e câmera, elenco do balé convidado e profissionais da Livraria de Sal da unidade de Recife, Pernambuco, que cederam espaço para a gente fazer a gravação. No espetáculo Dialética Segundo Ato, gravado em 2020, contamos com o apoio da Igreja Batista de Brasília Teimosa, equipe de som, iluminação, gravação, camareiras, maquiagem, figurino. Objetos usados em cena no espetáculo Dialética Terceiro Ato, gravado no Estúdio Galvão em 2021, que foi ano retrasado, contamos com a equipe do estúdio, fotógrafa, e que todos esses profissionais envolvidos são tão artistas quanto eu, e agradeço a cada um por fazer parte comigo nesse trabalho acontecer. Foram incríveis. É claro que sem vocês acompanhando e assistindo, nada disso faria sentido. Então valorizem todo tipo de apoio, do menor ao maior. Todos são muito importantes. Nunca desperdice o tempo de valorizar artistas independentes e seus trabalhos. Afinal de contas, a gente tem notoriedade quando a mídia ela dá uma atenção e seu conteúdo é distribuído para o máximo de pessoas. Mas nem todos os artistas têm essa oportunidade de receber essa bênção. E nós estamos aqui contando com o comentário e vocês compartilhando, né? Quanto mais artistas a gente conseguir abraçar, fazer com que o nosso projeto seja conhecido, melhor. Ou empresários, né? E na atividade dessa aula 11, a gente traz 3 pontos. Que artistas independentes vocês conhecem em carreira solo? E aqui vale todo tipo de artista que você conhece. E aí vocês podem responder aqui nos comentários desse vídeo. Quais grupos de cultura atuam fortemente em sua comunidade? E aí, se vocês lembrarem, pode ser de qualquer segmento, listem aqui. Qual o maior apoio que você precisa para te fazer prosseguir no caminho e universo artístico? Não só financeiro, que a gente sabe que esse é super importante, mas a nível também de pessoas, de estrutura, de motivação. O que necessariamente hoje te faz falta para prosseguir? Você sente dúvidas? Podem fazer aqui. E muito obrigado por mais esse momento que vocês deixaram eu e Juan aqui falando com vocês, que vocês foram incríveis. Muito obrigado e até a próxima aula.